Vamos lá desvendar um daqueles mistérios que acontece na nossa cozinha todos os dias, mas que na verdade é fundamental para a vida na Terra. A pergunta é simples: por que é que o gelo flutua? A resposta? Essa é fascinante. É uma cena super comum, não é? Um cubo de gelo num copo de água, a boiar ali, tranquilamente, à superfície. Mas, alguma vez alguém parou para pensar por que é que isto acontece? Porque, do ponto de vista da física, este comportamento é, na verdade, bastante estranho. E é aqui que a gente vê como a água, ela quebra as regras da física. Normalmente a forma sólida de uma substância é mais densa que a sua forma líquida, e por isso afunda. Simples. Mas com a água acontece exatamente o contrário. O gelo, o estado sólido, flutua. Qual será o segredo por trás desta exceção tão especial? A resposta está toda numa única palavra. Um conceito fundamental que explica porque é que umas coisas flutuam e outras afundam. A chave para tudo isto é a densidade. Ok, densidade, de uma forma bem simples, diz-nos o quão compactada está a matéria de um objeto. E a regra é clara: se um objeto for menos denso que o líquido em que está, ele vai flutuar. E é precisamente isso que acontece com o gelo. O gelo é, surpreendentemente, menos denso que a água líquida. Mas como é que isso é possível? Para percebermos isto, temos de olhar para o que acontece a um nível microscópico. Vamos espreitar a fascinante e muito organizada dança das moléculas de água quando congelam. Então, na água líquida, as moléculas de H2O estão todas juntas, a mexer-se de forma meio desordenada. Mas quando a temperatura desce para o ponto de congelação, aí acontece algo mágico. Elas abrandam e começam a organizar-se numa estrutura hexagonal, um cristal de gelo muito específico. E nesta formação, elas são forçadas a afastar-se umas das outras. E o ponto crucial é mesmo este. Por causa dessa estrutura de cristal, a mesmíssima quantidade de moléculas de água ocupa muito mais volume quando está no estado sólido do que no estado líquido. É por isso que uma garrafa de água pode rebentar se for esquecida no congelador. A água expande-se ao congelar. E a consequência disso é bastante simples. Se temos a mesma quantidade de matéria, mas num volume maior, o resultado é uma menor densidade. A água líquida é mais compacta, logo mais densa. O gelo, ao expandir-se, torna-se menos denso. E esta diferença que o faz flutuar. Ok, isto é uma curiosidade científica interessante, sem dúvida, mas por que é que isto importa no grande esquema das coisas? Bem, vamos ver agora como é que este pequeno detalhe da física é absolutamente essencial para a existência de vida como a conhecemos. Pensem nisto por um segundo. Se o gelo fosse mais denso e afundasse, os lagos, rios e até partes dos oceanos congelariam de baixo para cima durante o inverno. Iam transformar-se em blocos de gelo sólidos. Nada sobreviveria. Mas, como o gelo flutua, ele cria uma camada que funciona como um isolante na superfície. Essa camada protege a água líquida por baixo das temperaturas geladas do ar. É este escudo de gelo que permite que os peixes e outros organismos aquáticos sobrevivam ao inverno. Incrível, não é? Esta propriedade única da água é, talvez, um dos acasos mais importantes da natureza. Um fenómeno que observamos num simples copo com água é, na verdade, um pilar que sustenta ecossistemas inteiros. É um pormenor que, no final, faz toda, mas toda a diferença para o equilíbrio do nosso planeta. E isto leva-nos a uma reflexão final. A natureza está cheia destas peculiaridades subtis com consequências gigantescas. Que outros detalhes, aparentemente insignificantes, como a forma como a água congela, moldam o nosso mundo de formas que talvez ainda nem sequer imaginamos? Fica a pergunta no ar.